Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Se temos um compromisso com o reino, temos um rei. E todos os salvos são súditos desse reino. Mas esses súditos deste reino estão esperando ainda a vinda gloriosa desse rei que tudo aperfeiçoará. E enquanto ele não vem, estamos num mundo caído, quebrado, falho, inimigo de Deus. A igreja é um bálsamo de Deus para a humanidade, mas isso não anula o fato de que somos seres humanos, falhamos uns com os outros, pecamos uns contra os outros. Foi Jesus quem disse em Mateus 18 sobre essa realidade nossa de ferirmos uns aos outros. Eu sei que nesse ano de 2023 fomos feridos, mas também ferimos pessoas. E se inicia um novo tempo, se inicia um novo ano. E enquanto eu pensava no que falar, arde no meu coração esse texto, porque as pessoas vão continuar humanas. Isso quer dizer que elas vão continuar falhas. E continuarão com capacidade de feri-las umas às outras. Apesar de nos esforçarmos a cada dia para melhorarmos, e em nome de Jesus isso é real, a gente olha para ontem, olha para o hoje e projeta um novo amanhã. Eu tenho certeza que eu não sou hoje o que fui ontem, e eu tenho certeza que Deus me fará amanhã melhor do que sou hoje. Vocês também têm essa esperança em Jesus? Mas se tem algo que a gente precisa se apegar, é capacidade em Cristo para perdoar. Tive uma conversa séria ontem com o pastor Elton, e ele conseguiu me frear em alguma atitude que eu poderia tomar, apesar de estar no meu direito. E eu não poderia passar a mudança de um ano para o outro sem apanhar das palavras de Cristo. E se tem algo que a gente precisa carregar para o ano de 2024 é: perdoe. Perdoe. Abra seu coração para que esse agir do Espírito Santo seja real. Em Mateus 18, Jesus fala sobre o valor do outro, o valor de considerar o outro superior a nós mesmos. Ele diz a partir do versículo 15: se alguém pecar contra mim, eu preciso ir até essa pessoa para tentar restaurar essa pessoa. Pecar contra mim aqui é pecar contra os princípios que eu vivo e prego à luz da palavra. E eu preciso ir até essa pessoa e para tentar ganhar o irmão. Nem é a discussão, é ganhar o irmão. E Jesus disse: se esse irmão não me ouvir, eu preciso levar 2 ou 3 testemunhas. Eu preciso chamar alguém ou algumas pessoas para que me ajude a construir uma ponte num abismo que foi formado. E se esse ofensor não me ouvir e não ouvir essas 2 ou 3 testemunhas, a igreja precisa entrar nesse processo de restauração, de comunhão entre irmãos. E se ele rejeita esse trabalho da igreja, que é tentar restaurar a comunhão entre irmãos, aí Jesus diz: o tal deve ser considerado gentil e publicano. O primeiro público de Jesus aqui são os judeus. E quem eram os gentios? Aqueles que não tinham acesso livre ao templo para cultuar como os judeus. Quem eram os publicanos? Aqueles que cobravam de Israel os impostos sob a autoridade de Roma. Os israelitas odiavam os cobradores de impostos. Você tem um exemplo em Lucas 19, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, eles ficam do lado de fora
se perguntando como Jesus, sendo santo, é capaz de entrar na casa de um homem que é chefe dos cobradores de impostos. E Jesus está dizendo: se ele não me escuta, se o faltoso que quebra os princípios da igreja, o credo da igreja, os princípios da palavra, quebra a doutrina de Cristo, vive na prática do pecado, ele não me escuta quando eu vou até ele, ele não escuta os 2 ou 3 enviados pela liderança da igreja, e ele não aceita a tentativa da igreja de tentar trazê-lo de volta, aí Jesus diz: o tal deve ser considerado gentil e publicano. Resumindo o que Jesus disse, ele disse assim: exclui da comunhão dos santos. Este que não quis ouvir um santo que tentou trazê-lo de volta, 2 ou 3 santos que tentaram recuperá-lo e rejeitou a igreja, o tal não pode mais fazer parte da comunhão do corpo. E o contexto daquele versículo onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome é este. Olha o que Jesus diz no versículo 18: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês ligarem, isso aqui é plural. Jesus está dizendo: o que a igreja liga aqui, Jesus liga lá. Quando a igreja aqui ora e diz: Senhor, obrigado por esse homem que se entregou para ti, obrigado por essa mulher que voltou para a sua presença, a igreja reunida está ligando aquela pessoa. Cristo nos liga ao Pai, a igreja nos liga a Cristo. Mas se a igreja, através da liderança, ou a igreja reunida testemunha o desligamento de alguém, o tal também está desligado. É Jesus que está dizendo: o que vocês, igreja, ligar aqui, é ligado lá. O que vocês, igreja, desligar aqui, será desligado lá. Eu gosto até da tradução que diz assim: terá sido ligado lá. Isso é interessante. O que vocês ligarem aqui terá sido ligado lá. Dá a entender que o desligamento de um rebelde aqui é a consequência do desligamento dele já na glória. Primeiro ele já foi desligado lá, e a igreja confirma isso aqui. E o que a igreja liga aqui, Jesus confirma lá. Aí ele conclui no 19: se 2 de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Quem são esses 2 ou 3 reunidos? Você que está tentando trazer de volta alguém, você que está tentando abrir a mente de alguém, você que está tentando explicar o evangelho a alguém com mais 2 ou 3 testemunhas. Jesus está dizendo: eu estou presente na tentativa da igreja em trazer de volta o faltoso, o falho, o que se rebela. Mas eu também estou presente quando 2 ou 3, pela autoridade da palavra e pela autoridade da igreja, desliga alguém do reino porque pecou contra os princípios que a igreja prega. Agora, você imagina Pedro ouvindo esse sermão de Jesus. Quando Pedro escuta Jesus dizer que alguém pode pecar contra o outro, e que esse alguém pode ser desligado da comunhão para nunca mais pecar contra os princípios daquela comunidade que é a igreja. Aí Pedro se aproxima de Jesus no versículo que lemos e diz assim: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Interessante, ele não pergunta assim: até quantas vezes eu pecarei contra alguém? Porque é sempre o outro que peca contra nós, e não nós quem pecamos contra o outro. Até quantas vezes meu irmão, fica à vontade, o nosso pastor é gente boa, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E ele vai além, ele diz assim: até 7. A Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, diz que os rabinos no tempo de Jesus diziam: perdoe até 3 vezes. Como Pedro é discípulo de Jesus, ele diz: eu vou alterar isso aqui. Senhor, eu estou melhor que os rabinos. Os rabinos dizem perdoe até 3, mas eu, como sou Pedrão, discípulo de Jesus, até 7. Ele já dá o limite da quantidade de perdão. Só que para ele o número 7 é o número da perfeição. Se eu perdoar 7 vezes, está perfeito. Aí Jesus diz: já que o 7 para você é perfeito, eu quero que você multiplique em 70 vezes o que é perfeito. Eu te digo, Pedro, que não apenas 7, mas 70 vezes 7. Multiplique isso aí, Pedro.
Você não precisa de uma calculadora, você precisa de uma mudança de mente. Não pode haver limite. Se Ele que é santo, 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 decretou apenas um limite para ministrar perdão a alguém que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, quem somos nós? Como servos de Deus, filhos de Deus, pecadores dependentes da graça, dizer: até aqui eu perdoo, até aqui eu ainda oro por tu, até aqui eu ainda olho na sua cara. Passou disso aqui, tu está no inferno. Quem somos nós? Porque a gravidade de um pecado não está em sua natureza, está na natureza daquele contra quem pecamos. Eu repito, a gravidade de um pecado não está no pecado em si, mas na natureza daquele contra quem pecamos. Se eu minto para minha esposa, não foi uma mentira para a minha esposa, eu pequei contra uma verdade bíblica: não mintais uns aos outros, antes falai a verdade, cada um a seu irmão. Se eu ando com palavras torpes na minha boca, se eu pratico a chocarrice, que significa a facilidade de alterar, tirar o sentido original das coisas e transformá-las em um sentido imoral, perverso, eu não estou simplesmente fazendo a brincadeira com minhas palavras, eu estou pecando contra o mandamento apostólico: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então eu não pequei contra meu irmão apenas. É isso que torna o pecado grave. Porque se a gravidade do pecado não está na sua natureza, mas na natureza contra quem eu pequei, Ele é justo. O único atributo, o único que tem um atributo elevado a 3 de santidade é Deus. Santo, santo, santo. Assista a pregação completa pelo link na descrição.